Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro Ibov. Análise técnica e análise fundamentalista. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal, ative as notificações, se inscreva no canal. Vamos aqui para a análise do mercado, começando com o embate das dominâncias do Bitcoin. O Bitcoin normal aqui, ele se encontra o semanal com a mesma análise de antes, ou seja, a probabilidade que eu tinha falado antes era probabilidade de encontrar suporte e continuar a alta, já que deu um dos sinais Eagle com probabilidade de 80% de fazer aquelas três ondas de alta. O Dow Jones também está nesta condição. Agora a gente tem a situação do BTC.DU, a dominância do Bitcoin. Ocorreu o sinal Eagle pelo gráfico, certo? Ocorreu um dos sinais Eagle pelo gráfico, fez a primeira onda, a segunda, a terceira. Rompimento legítimo sucedeu neste fundo confirmado, desativando o ciclo e daria pelo menos mais uma onda de alta. Se tivesse força, poderia fazer mais ondas de alta. Então, correção do tipo ABC tende a suceder no Bitcoin. Houve a correção forte e no momento o Bitcoin ele fez aqui não fechou o gráfico semanal da dominância do Bitcoin. Se fechar desse jeito, nós teremos um padrão chamado Tweezer Top. Tá? Padrão chamado Tweezer Top, que é um padrão de topo, onde faz um Marubozu positivo e abre um candle que fecha pelo menos até a metade do Marubozu positivo, coincidindo a abertura do negativo com o fechamento do positivo. O ideal é que faça sombras no mesmo nível, para ser um Tweezer Top, uma pinça de topo perfeita. Se fechar assim domingo, padrão de topo, de resistência, onde a probabilidade é fazer uma queda. Romper nesse fundo, a projeção é o tamanho dessa onda de baixa a partir desse topo confirmado, respaldado por essa Tweezer Top. Esta Tweezer Top, para eu ter essa projeção, que no caso é o tamanho dessa onda aqui, a partir desse topo, eu teria que, sem romper, sem o preço subir mais, a partir desse topo, teria que romper esse fundo para a dominância do Bitcoin chegar em 57,23%. Por que eu posso estabelecer que provavelmente o topo vai parar aqui? Por conta da Tweezer Top, da pinça de topo. Padrão pinça de topo indica formação de topo nessa região, somada ao contexto de um fractal de alta, do movimento de alta, o fractal que o mercado faz após ocorrer um sinal Eagle, ele faz esse fractal 1, 2 e com 3 ondas. Pelo menos, se tiver força, fará a quarta e assim sucessivamente. Esse fractal foi desmantelado por esse rompimento legítimo, inclusive respaldado com força extrema por conta desse Marubozu negativo gigantesco. Rompimentos de fundos confirmados com candles Marubozus rompendo intensifica a força da neutralização deste fundo confirmado e a chance de queda é muito maior, ou a força para queda tende a ser muito maior. Ok? Então, temos a probabilidade do Bitcoin chegar a 57,23% na dominância. Tende a ser nesse topo, se fechar assim domingo. E vai entrar em tendência de baixa, porque o preço vai ficar abaixo da média exponencial 8,9, que determina a tendência de alta ou baixa. Abaixo da 8,9 é a tendência de baixa, pela metodologia Eagle Signals. Então, existe essa probabilidade dele entrar em tendência de baixa na dominância.
Leandro, então a dominância do Bitcoin vai cair, o Bitcoin vai para 50 mil, vai para 12 mil? Não. Dominância é o dinheiro que está entrando no mercado em um ativo, criptoativo, em relação a todo o dinheiro que está entrando em todos esses ativos deste mercado. Então, dominância do mercado de criptomoedas para envolver no Bitcoin está entrando, não está entrando menos dinheiro, não quer dizer que está saindo todo o dinheiro do Bitcoin. Está entrando menos dinheiro no Bitcoin. E quando nós analisamos aqui o Total 2, é diferente. Nós temos o ponto explosivo que eu tinha avisado antes. Nós temos um sinal Eagle ativado aqui, cuja probabilidade do sinal Eagle é a primeira onda, segunda onda, queda enganou todo mundo. A queda enganou todo mundo. Alertei no canal, nas redes sociais, no Twitter. Se inscreve lá no meu Twitter para você ver esses insights. Alertei que aqui era um ponto explosivo para as altcoins. E o que aconteceu? Explosão, né, gigantesca aqui. Onde a probabilidade do sinal Eagle que nós temos aqui é do primeira onda, segunda onda. E tem a terceira onda que vai ocorrer ao romper o topo, ao topo anterior. Esse topo anterior aqui, por volta aqui dos... Agora eu não estou conseguindo enxergar aqui. Por volta dos 1,74 trilhões do Total 2. Tá? Então, quando romper esse topo aqui, tende a fazer a quinta onda. E a probabilidade é romper esse topo. E ao contrário do que o Bitcoin está fazendo, a gente tem um Tweezer Top lá no Bitcoin, que é um padrão de baixa. Aqui eu tenho um Tweezer Bottom, que é uma pinça de fundo, é o contrário. É o inverso da Tweezer Top. E temos esse contexto de probabilidade de fazer a quinta onda. Então muita gente está dizendo que a Alt Season acabou, que não vai ter Alt Season. Lembrando, a Alt Season hoje a gente tem não sei quantos milhões de criptomoedas no mercado. Quer ver, ó? Quantas... Cadê o market cap aqui, ó? É que aqui não está aparecendo. Mas tem milhões de... Não é igual 2017, não é igual 2018. Não é igual 2017, não é igual 2014. Não é igual 2021. A Alt Season hoje vai ocorrer em algumas criptomoedas. E as criptomoedas que têm fundamentos, como Monero, como Zano, essas tendem a explodir. A Nano tem seus fundamentos, mas o que vai competir com o Bitcoin e entrar muito dinheiro hoje em dia é aquilo que tem privacidade. Então eu acredito mais nas criptos de privacidade, apesar da censura que vão sofrer. Hoje a gente tem um ambiente de vários sites, estilo Tornado Cash, que permite swap atômico sem KYC com Tor, com I2P. Você entra com a rede I2P lá, com a rede Tor anonimizada ou com VPN descentralizado como a ANIM VPN, você entra anônimo lá para negociar usando Monero para limpar os rastros das criptomoedas de blockchain aberta como Bitcoin, ou comprando Monero lá, manda o seu USDT, seu Bitcoin para lá e troca por Monero e some com seus rastros e ninguém te acha mais. Se você continuar com técnicas de anonimato que não são fáceis, tem que entender sobre anonimato e aplicar essas técnicas para você manter o seu anonimato. Então o ambiente hoje é diferente para Monero. Antes a gente não tinha esse ambiente cheio de sites sem KYC para você fazer swaps atômicos ali sem KYC, etc. Usando Monero, trocando outras criptos por Monero. Zano também está lá, Zcash está lá. Antes não tinha isso, em 2021 não tinha isso, em 2017 não tinha isso. Hoje é diferente, por conta desse contexto. E isso tende a crescer torrencialmente, mas crescer muito mesmo, e se tornar um mercado gigantesco, sem KYC de swap atômico. E o bom é que se esse mercado crescer e tiver muita Monero ali dentro, impede a manipulação, porque o pessoal só está fazendo swap. Os trades não ocorrem dentro dessas plataformas estilo Tornado Cash para que você faça
os seus swaps, para você fazer os seus swaps usando Monero. Então é bom para Monero isso. E para outras criptos de privacidade, como o Zano, que também está crescendo, etc. Muito bem, pessoal, e nós temos aqui a Monero caindo e todo mundo com medo, enquanto compradores profissionais ou profissionais que veem a queda como oportunidade, como eu que prego aqui no canal, já vejo uma oportunidade para você comprar barato. Ou seja, enquanto está subindo, o pessoal fica tudo corajoso para comprar. Vi muita gente que era maximalista de Bitcoin se entusiasmando com a Monero porque estava subindo. As oportunidades estão nas quedas. Você tem que focar em velas vermelhas, tanto no Bitcoin como em Monero, para comprar, para entrar. Então ficou vermelha, teve uma barrona gigante como essa, você tem que se animar, ao invés de ficar desanimado. Infelizmente o pessoal só fica animado quando sobe, e isso é um grande erro, e é difícil fazer isso porque vai contra a natureza humana de ganância, de conforto, né? É desconfortável comprar na baixa, é desconfortável ficar animado para comprar enquanto está caindo. Mas a Monero, ela tem aqui no semanal, ela está em tendência de alta, e existe o fundamento da privacidade, da demanda por privacidade, do qual a Monero atende. Então muita gente tenta entrar na Monero, você tem as pessoas querendo usar a Monero para pagar as coisas. O Bitcoin foi usado por muitos anos para pagar as coisas, e por isso que ele ficou famoso e chegou ou não chegou. Então hoje o uso por Monero para conseguir limpar os rastros com Bitcoin, USDT. Ou então entrar na Monero e sair um pouco em USDT e gastar esses USDTs, onde o montante original não se sabe porque está tudo em Monero, foi só uma parte em USDT que saiu. Então usando essas técnicas, sempre usando a Monero para limpar os rastros das criptos de blockchain aberta, permite que as pessoas tenham mais privacidade, e as pessoas estão usando. O Monero continua sendo campeão em uso para pagar muitas coisas, por causa da taxa barata dele e por conta da privacidade que ele dá. Existe uma demanda por questão de segurança na questão de privacidade. E a Monero é uma das criptos que está atendendo e tende a continuar atendendo. No gráfico a gente vê aqui a gente tem esse topo anterior, a gente está em tendência de alta porque está acima da média 8,9 no gráfico semanal. E a gente tem esse topo anterior aqui, que não deixa de ser um suporte, aqui por volta dos $244. O ciclo, o sinal Eagle da Monero, né, ocorreu aqui, né, fez a primeira onda, segunda, terceira, quarta, quinta onda, e o nosso indicador de força denotou fraqueza, e a correção ABC vem sucedendo como era projetado. Tá? Pode parar por aqui nessa região e até próximo aqui desse topo. A média 8,9 é o suporte ideal, que está em $220. Então a Monero tende a tentar chegar até um desses dois pontos, ok? Tomara que não chegue, né? Quanto mais subir e ficar subindo infinitamente, melhor, mas o mercado não funciona desse jeito. E aqui é um ponto excelente para você estar fazendo um aporte em Monero, comprando Monero, certo? E como eu falei para vocês, a dominância das altcoins tende a bombar, tende a crescer, muita grana tende a entrar nas altcoins. A Monero também está na lista, por conta do fundamento, e ela tem um fundamento a favor dela. Ela não é uma altcoin qualquer, ela tem fundamentos a favor dela para ela explodir. Então, como eu falei para vocês, a moda hoje é o que? Né? Faz lá o Bitcoin faz 3 anos de alta, e daí a regra vende tudo porque vai cair, e exatamente num certo mês você compra de novo, que vai fazer esses 3 anos de alta, e assim será. Ou seja, você não precisa fazer nada, é só você vender tudo, vender sua casa, e nos 3 anos de alta você fica comprado, e quando chegar o ano o Bitcoin vai cair, você vende tudo. Por que não está todo mundo rico ainda? Esse padrão
Acontece há mais ou menos 10 anos e é comum padrões assim pararem de funcionar. Na situação que a gente está hoje, com o IA destruindo, dizimando empregos e vai dizimar ainda mais, a IA vai dizimar ainda mais empregos, tarifaço de Trump e esses problemas de tarifas vai aumentar, situação de guerras e chance de ocorrer uma terceira guerra mundial é gigante, então o mundo tende a entrar em colapso econômico em tudo. E bancos tendem a quebrar e as pessoas vão correr para as criptomoedas. Então não será mais o terceiro ano de queda. Em 2026 as criptos tendem a continuar a subir. O Bitcoin, como ele é muito caro, ele tende a subir, mas subir 1000%, 10.000% como antes, não acredito, porque é muito dinheiro para entrar nele. 20 trilhões tem que entrar no Bitcoin para ele valer $1 milhão. Então, a Monero com apenas 300 bilhões, ela explode para mais de $10 mil. Por isso que eu acredito que muito dinheiro tende a entrar no mercado cripto e com apenas 300 bilhões a Monero chega em $10 mil. Já é uma fortuna que você vai ganhar com Monero se acontecer isso em 2026, 2027. Para ela chegar no mesmo nível do Bitcoin não dá para a gente acreditar que será fácil, porque vai ter disputa de market cap, de dinheiro, etc. E o Bitcoin ele é mais confiável para investidores, para bilionários, por causa do market cap dele gigante. Muitos bilionários não entram em Monero porque eles são bilionários, eles têm bilhões, eles vão entrar no Bitcoin. Agora, a Monero precisa ter esses 300, 500 bilhões para atrair bilionários a querer comprar ela. Porque bilionários precisam de um market cap de 1 trilhão, 500 bilhões, etc. O Michael Saylor começou a entrar no Bitcoin quando ele estava ali na casa dos 300 bilhões a 500 bilhões. Quando ele tinha menos de 100 bilhões, o Michael Saylor não estava comprando, que eu saiba. Ou estava comprando escondido, não pela empresa dele, porque é um dinheiro muito grande e precisa para entrar em um criptoativo. E a Monero não tem essa liquidez ainda, mas basta 300 bilhões de dólares entrar nela com o fundamento que ela tem para ela explodir para mais de $10 mil. Então tem custo-benefício investir nela, certo? De investir nela. A Zano também é outra cripto de privacidade e é um DeFi de privacidade, é um Ethereum, uma espécie de Ethereum que usa o CryptoNote e tem staking secreto. Existe staking secreto e ela continua extremamente resiliente. Está na posição 300 lá mais ou menos. Ela tem um supply favorável de 14 milhões de unidades. E ela queima muitas Zano, então tende a diminuir o supply dela. E ela tem os fundamentos dela de privacidade também, certo? Então ela tende a crescer, progredir significativamente para especulação, a favor de especuladores que comprarem agora e vender um pouco nos 1000%, ou seja, quando der uns $100 você vende lá metade, etc. E pode chegar nos $1000 também, mas é longo prazo, não tem como dizer se em 5, 10 anos vai acontecer isso, mas ela tem o seu lugar nas possibilidades de se destacar e chegar nesses preços. Então, comprando e segurando definitivamente, você tem chance com a Zano também. E também para usar, porque ela usa o CryptoNote e tem um anonimato, consegue o anonimato que a Monero consegue também, ou similar, usando o mesmo CryptoNote que a Monero usa. Temos aqui a instabilidade do dólar americano contra o real brasileiro e temos... me siga lá no Twitter, Leandro Ibov, Cybersegurança e Valuation, então você tem aqui vários insights do mercado. O Canadá desafia tarifas de Trump, impacta 90 bilhões da economia dos Estados Unidos, ou seja, o dólar tende a valorizar menos em relação ao real devido às retaliações que muitos países farão contra o tarifaço dos Estados Unidos. Mas o dólar continua no longo prazo melhor que o real. Mas qual é o problema? Pode ser que em 6 meses, tá, o dólar caia 30%, 40%, 50%.
por conta disso, dessas retaliações, ou seja, mesmo porque a lógica é o seguinte, olha, os Estados Unidos vão tarifar os países, então o dólar vai ficar mais caro, os produtos americanos vão ficar mais caros e o dólar vai bombar em relação ao real brasileiro. Só que as retaliações que os Estados Unidos vão sofrer também vai ser um tiro no pé contra ele e ele vai desvalorizar o dólar, pelo menos por um tempo. Em relação à economia americana, em relação à economia brasileira, lá na crise de 2008 do subprime, eu estava lá, eu iniciei minha carreira no mercado financeiro lá e o dólar desabava, o Dow Jones ele desabava e o Ibovespa bombava e o povo comprando ações aqui no Brasil, etc, e ficando tudo em real e de repente veio o crash e o dólar explodiu. E as ações no Brasil, no Ibovespa, definharam. 60%, 70%, algumas 80%, 90% em apenas 2 meses. O que levou anos para subir, em apenas 2 meses desabou praticamente tudo. E levou muitos anos para voltar ao ponto original. É um crash feio. Então, o dólar americano, ele tende a não subir, para quem está no Brasil, tende a não subir. Então muita gente está dizendo, você pega da cripto, vende o seu Bitcoin e deixa no dólar, ou Monero, né, o SDT, vende lá a Monero quando você lucrar. O ideal é você gastar, né? O ideal é quando a Monero e o Bitcoin ou outra cripto valorizar, você gastar, comprar coisas. Ficar vendendo é ruim, trocando por fiat, mesmo o dólar serve para você estabilizar um pouco o seu patrimônio, o SDT ou o DAI, etc. Porém, a gente está nessa situação de instabilidade e o dólar tende a cair, mesmo com o tarifaço do Trump. Por conta do tarifaço do Trump, ele também será retaliado, os Estados Unidos, e o preço do dólar tende a cair em relação a tudo, inclusive em relação ao real brasileiro. Então nós temos ele aqui com o ombro, cabeça a ombro no gráfico semanal e fazendo um padrão aqui claramente de enforcado, spinning top. Aqui a gente tem um doji pernalta, um quase long leg de doji aqui invertido, né, que seria, aqui é o long leg de doji, o invertido seria assim, né? Então a gente tem aqui um long leg de doji, padrões de indefinição numa região de topo que é na média 89, após o preço ficar abaixo da média 89. Então é provável, e a gente tem o rompimento desses candles no gráfico semanal por um Marubozu, que não fechou ainda o gráfico semanal. Quinta-feira, sexta-feira, amanhã fecha. Provavelmente vai fechar assim. Então, se eu tenho um fundo cujo rompimento é feito por um Marubozu, é um rompimento mais forte. A mesma coisa se aplica para candles de indefinição. Então, você tem lá um enforcado, estrela cadente, etc. E daí o rompimento é com Marubozu, o rompimento da mínima deles, é muito mais forte o sinal de resistência que a psicologia dos candlesticks apresenta pelos candlesticks, como acontece aqui nessa região. Temos esse Marubozu negativo sucedendo e a força dele, da região de topo identificada, diagnosticada, ela é mais forte. Então nós temos uma probabilidade do dólar fazer um desabamento e pique. Se der um sinal Eagle aqui, a gente vai ter 80% de avalanche no semanal para suceder. Mesmo com o tarifaço de Trump, o dólar tende a cair em relação a muita coisa por um tempo. E assim a economia americana vai colapsando também, porque se trata de uma crise de crédito absurda. Uma crise de crédito absurda causada por várias causas, contextos que eu já expliquei aqui em vários vídeos do canal.
Portanto, usar, tanto ficar em dólar quanto em cripto, as criptos estão caindo, o Bitcoin está caindo, o Monero está caindo, mas o dólar também está caindo. Então, se você zerasse o Bitcoin ou o Monero e trocasse por dólar, ele também tende a cair, certo? As pessoas, quando o bicho pegar mesmo, as pessoas tendem a migrar o seu capital para cripto, porque o dólar no banco ele pode ser confiscado, ou se o banco quebrar, como muitos bancos tendem a quebrar, como já quebrou, o dinheiro, as pessoas tendem a não recuperar esse dinheiro, porque vai quebrar e as pessoas vão perder todo o dinheiro. Vão ter lá uma garantia de um certo valor pequeno, mas quem é milionário, bilionário vai perder quase tudo. No Brasil é a mesma coisa, você consegue 250 mil de resgate, caso o banco quebre, e olhe lá, porque o FGC pode não pagar também, porque ele pode quebrar também e não te pagar nada. Fora que demora 6 meses, 1 ano, 2 anos para você conseguir resgatar esse dinheiro. Ou seja, é furado acreditar em devolução de dinheiro caso um banco quebre em qualquer lugar do mundo. Então as pessoas vão correr para ouro, prata e criptomoedas, principalmente por conta da portabilidade. O Bitcoin, mesmo com os problemas que ele tem de privacidade, de taxas, você consegue acessar o seu Bitcoin em qualquer lugar do mundo. Então ele serve como um sistema para você manter o seu dinheiro intacto. Pelo menos a Monero é melhor por conta da privacidade para usar. Para ganhar dinheiro, o Bitcoin é mais estável para subir no longo prazo, mesmo pouco, que ele vai subir pouco por conta do preço dele, mas ele é mais estável para subir no longo prazo, para ganhar dinheiro. Para gastar, para usar, a Monero é 1 bilhão de vezes melhor por conta da privacidade. E aí o Dow Jones fazendo a mesma coisa que o Dow Jones, na realidade, né? Ele deu aqui no semanal um sinal Eagle. Ocorreu aqui um sinal. Ele deu um sinal Eagle aqui, certo? O stop seria aqui, a probabilidade seria mais 3 ondas de alta. O Bitcoin também está fazendo o mesmo movimento. Então eles tendem a subir, a continuar a alta. Apesar de o Warren Buffett estar vendendo muitas ações mesmo nessa alta. E é o que eu falei para vocês. Antes de um crash, o mercado continua subindo e vai subindo, vai subindo. E depois tem o crash. E o pessoal sempre comprou na euforia na alta. Então, na situação, no contexto que nós temos hoje, para comprar ações, você precisa ser cauteloso e comprar menos ações. E, pessoal, é importante você ter essa habilidade de analisar vários mercados. Olha, o Ibovespa explodindo. Mas é uma explosão que pode ser um bull trap, porque a tendência de alta dele, que começou com esse sinal Eagle, foi neutralizado por esse rompimento legítimo. Igual a dominância do Bitcoin, que teve um rompimento legítimo no fundo confirmado dela no ciclo de tendência de alta do sinal Eagle que ocorreu lá, aqui no Ibovespa acontece a mesma coisa. Rompimento legítimo aqui. É um rompimento que realmente é efetivo, não é um rompimento falso. Então esse suporte ele é aniquilado e esse fractal também. Então a probabilidade dele continuar subindo é eliminada. E surge uma probabilidade de correção, o repique é apenas um bull trap para desabar e cair mais. Ou seja, o Ibovespa tende a congestionar e chegar até a média 8,9. Se ele congestionar por muito tempo, provavelmente a média 8,9 vai ficar aqui em cima dele. E daí vai virar suporte. E ele tende a continuar a tendência de alta, talvez, por um tempo. Na euforia do mercado, o mercado pode continuar subindo mais, até que quando vir um crash vai ter uma queda bem significativa, tenderá a ter uma grande tendência de baixa, igual ocorreu em 2008. Então, para comprar ações para longo prazo, é viável, é ideal que você seja conservador, seja moderado por conta da situação de crise iminente que nós temos hoje. Então, investir mais pesado em ações que envolvem serviços essenciais, e mesmo em crise as pessoas terão que pagar como água, luz,
Telefonia é perigoso investir também, mas é algo que as pessoas vão precisar de telefone. Daí você tem que saber escolher, tem que ser um bom analista para saber escolher. Mas em empresas que não são serviços essenciais, é perigoso investir pesado hoje em ações. Agora, o crash em ações tende a suceder, mas nas criptos não. Nas criptos elas tendem a bombar, no ouro e na prata elas tendem a bombar. Em crises, o ouro digital, que é o mercado cripto, e o ouro propriamente dito, eles tendem a bombar nas crises. E as bolsas tendem a desabar, e o mercado imobiliário tende a definhar, etc. Crises são grandes oportunidades para o mercado de metais e hoje de cripto, onde nós temos uma espécie de ouro digital no mercado cripto. Onde as melhores criptos, para mim, é Monero e Bitcoin. São as duas melhores. O Bitcoin é para ganhar dinheiro, para gastar, para usar Monero, sem sombra de dúvida. Então, pessoal, é importante que você tenha conhecimento multimercado para saber quando o dinheiro vai sair de um mercado e vai para outro. E 100% pelo gráfico. Você tem como saber o time no médio prazo, ou seja, de 6 meses a 1 ano. Então, saber que é um topo, você consegue saber que é um fundo, que é uma correção antes de voltar a bombar, você tem como saber. Então, você vai comprando aqui para longo prazo ações que você analisou fundamentalmente e vai fazendo as compras nesses pontos específicos que no médio prazo, analisando o gráfico semanal, você consegue saber. E até acertando grandes crises, acertando a queda e ficando sem comprar e para comprar lá no fundo da crise, igual eu fiz no Bitcoin. Boa parte da queda, da crise da FTX, eu acertei, evitamos comprar durante a queda e compramos lá no fundo pesado. Todo o dinheiro que foi economizado aqui foi comprado lá no fundão apocalíptico dos 16 mil dólares do Bitcoin. Fiz isso ao vivo, 100% usando o gráfico. Não tem informação privilegiada, eu sou pequeno no mercado. Então o gráfico ele mostra a psicologia do mercado e você dominando os gráficos você consegue saber o timing certo para comprar para longo prazo. E também para fazer trades. Só que trades é mais difícil porque você tem bots, você tem manipulação de mercado, você tem as exchanges e corretores que têm informação no mercado e ficam gerando acionamento de stops por manipulação de grandes baleias e eles vão ganhando taxa e você se ferra com isso. Então, para você ganhar, você tem que lidar com esse tipo de ataque. Então, é mais difícil ganhar dinheiro com trade, mas dá para fazer trade e ganhar muito dinheiro sim. Porém, tanto para hold como para trade, o gráfico vai te ajudar. E nesse curso aqui você aprende tudo sobre gráfico e análise fundamentalista e como fazer hold em criptomoedas e montar carteira. Tem o grupo de sinais também que é de graça para quem compra o curso, e você pode comprar o grupo de sinais e ter sinais de swing trade e ter a carteira de criptomoedas também para longo prazo disponível para você. Hardware wallet para criptomoedas para te proteger. Se você não é invisível, você está vulnerável. Aprenda a ser invisível com sua hardware wallet pelo curso Ultra Anonimato Red Pill ou solicitando serviços para criação de setups personalizados ou de sistemas personalizados para você leigo apertando alguns botões. Todas as técnicas de anonimato avançadíssimas serão aplicadas e você vai conseguir o seu anonimato devido. Você pode contratar consultoria personalizada. Já aviso que é caro, porque é um nicho raro. Não tem ninguém no mercado, pouca gente no mercado que sabe mexer com anonimato. Então é isso, pessoal. Eu vou ficar por aqui. Obrigado pela audiência de todos. Até mais.